departamentos competentes e compatíveis com a sua grandeza. Aproveitando o gancho que o senhor deu, que acho que é muito importante a gente esclarecer isso, a gente tem hoje mais uma penhora do caso Diz referente ao André, né? Que veio agora, semana passada, mais 15 milhões e 600 mil reais, se eu não estou enganado, é algo nesse patamar. Na época, na gestão Laor, se assumiu então que não se repassariam os valores devidos a Diz por um acordo que teria sido feito no seu mandato de repasse de percentuais de jogadores da base a Diz, quando fossem vendidos, esses percentuais teriam que ser repassados, e se decidiu então que não se iria fazer isso. Hoje, claro, a gente está arcando com esse ônus, né? Eu queria que o senhor falasse um pouco, então, porque assim, o senhor mencionou das decisões que são tomadas lá atrás e que acabam tendo repercussões hoje em dia. Então, essa foi uma decisão que foi tomada há 12 anos, né? Que não foi tomada só naquele momento, foi tomada em 2010, 2011, 2013 e tem repercussões hoje. Como se ouviu, então, essa questão da cessão dos percentuais, se o senhor acha que isso foi, na época, foi uma decisão acertada, e se o senhor acha que então, quer dizer, como foi então essa decisão na época da gestão Laor de não repassar os percentuais, como é que o senhor vê isso e o que o senhor teria, como o senhor teria agido, né? Se fosse o contrário, se o Laor tivesse feito esses acordos e o senhor fosse o gestor. Lembrando que a alegação na época era que os contratos eram lesivos ao Santos, até a comissão fiscal da época também deu esse mesmo parecer. São os mesmos discursos que faziam à época para você prejudicar uma imagem de um dirigente, de um presidente. Que, ao contrário, era nítido o momento financeiro do clube. Você encontrar parceiros como o Delcir, que eu acabei de dizer até a vocês numa das respostas anteriores, você fazer com que esse parceiro traga 2 atletas a custo zero para o Santos, 2 atletas de nível. Quanto o Santos conseguiu render em 2 laterais numa venda futura, na qual o Santos não investiu nada, 1 centavo. O Santos trouxe 2 jogadores a custo zero, ganhando um percentual, na qual esse percentual, o clube faz no percentual o número que quiser. Eu tenho 60% do valor do Danilo. Por quanto o Santos quer vender o seu 60%? Você estipula o seu valor. Eu quero vender o meu 60% por 10. Quero vender os 25%, ou ao contrário, os 75% do André por 20. E quero que o parceiro fique com 25%, com o valor que for pertinente à negociação. Qual é o bom negócio que você fez? A manutenção do jogador no seu quadro, um jogador jovem como o André, com seus 75% ao clube e 25% ao investidor. Depois disso, a própria gestão Luiz Álvaro e as outras, independente dos parceiros que ela teve, encontrou essa fórmula para manter jogadores, oferecendo 20% para o empresário, 25% para o empresário, 10%, 15% para o empresário. Isso é uma rotina dentro das renovações que acontecem no futebol, quando você tem um jogador que alcance seus 20 anos, 22 anos, para você manter esses jogadores aqui, como nós mantivemos o Robinho, como mantivemos o Neymar, você tem que conceder descontos e no seu abatimento do percentual para esses jogadores permanecerem no elenco. É uma obrigação você manter isso para você ter, ao final desses contratos, condições de você reverter em lucro. Porque senão o Marcos Leonardo agora. O Marcos Leonardo fez a renovação com percentual de 30%. O Kaique mesmo tem 30% do passe. 30%. Exatamente esse é o exemplo. Porque se você não faz esse tipo de acordo, ou você perde o jogador, ou você não tem nenhum lucro nele. Né? Ao contrário, você tem que ter a possibilidade de ter os 70%, 80%, 20%, 30%, ou ao empresário ou algum parceiro investidor.
que foi exatamente o que nós fizemos. Poderíamos pegar o André, como eu disse, vende o André, vende o outro. É isso que um dirigente tem que fazer. Ao contrário, você tem que fazer com que os artistas permaneçam para que eles sejam os protagonistas dos títulos. 2010, 2011, 2012, todos os grandes títulos alcançados, naturalmente, se eu tivesse a responsabilidade de vender 2, 3 daqueles jogadores, absoluta convicção, nós não alcançaríamos os mesmos resultados. Seria aí, sim, eu seria o culpado e teria a responsabilidade de responder por isso. Como é que o senhor descobriu, formou, lançou, e quando estava no filé mignon, porque ia sair, vendeu? Como alguns fazem, como quase todos fazem no futebol? Não, eu não. Eu não vendi. Ao presidente, a DIS... Oi, pode falar. Você deixar, assumindo uma gestão, executar contas, não cumprindo com aquilo que está ali, fazendo com que um parceiro tenha 20%, 25% dos direitos de um jogador, vende o jogador e não paga o percentual de direito ao investidor, quem que está correto? Claro. Eu acho que isso não está correto. E o Santos responde hoje com mais grave, que eu acho que aí sim, mais uma vez, o departamento jurídico falhou, porque você chega a uma instância como essa, sem discutir e ver juros exorbitantes, abusivos, até na proposta do parceiro, e aceitar, isso tem que ser contestado, tem que ser discutido na causa. Não, eu não aceito, posso discutir o valor, discutir a situação, mas não aceito esse tipo de juros, de correção. Vocês viram os juros e as correções inerentes àquilo que está sendo cobrado hoje? Impossível, abusivo. Então, são essas situações que você tem que ter um jurídico forte, atuante, para ganhar esse tipo de causa. Não de não pagar, mas ao menos ter... Atenuar. Não apenas dizer, concordo, está certo, no paga caso mesmo, cobra o que quiser cobrar, faz o que tiver que fazer. Está errado isso.